Ok, aqui estamos nós, pela graça do nosso Deus, para um tempo tão especial, juntos com a palavra de Deus aberta. Que privilégio que nós temos, hein? Nós brasileiros, africanos, poder abrir a palavra de Deus com toda a liberdade e alimentar nossa fé, né? Alimentar nossa fé com a palavra de Deus. Assim, nós podemos, pela fé, agradar a Deus. Nós sabemos em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E por isso é tão importante alimentarmos da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. Amém? Seja muito bem-vindo ao curso de pneumatologia, né? Nesses próximos 2, 3 meses estaremos juntos, pela graça do nosso Deus, compartilhando, né, a palavra de Deus. E realmente, sabe, nós temos essa alegria de receber a palavra de Deus como de fato ela é a palavra de Deus. Amém? E eu creio que o Espírito Santo, ele vai falar muito aos nossos corações. Essa doutrina é tão importante para nós, que somos verdadeiramente nascidos de novo, né? Que temos o selo do Espírito Santo, e nós vamos falar muito sobre isto, né? Durante essas próximas semanas. Nós temos o selo do Espírito Santo em nós. E olha, só como introdução para nós nesse momento das nossas vidas, realmente eu estou muito honrado e feliz de poder compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, né, cada versículo tem um contexto para não ter pretexto, não é verdade? Nós queremos realmente estudar a palavra de Deus e entender o que realmente Deus está falando para nós nesse momento. Perdão. E o Espírito Santo, ele nos capacita. Por isso é tão importante estudar essa doutrina, né? Em Efésios capítulo 4, versículo 30, Efésios capítulo 4, versículo 30, está escrito: "E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." No momento que nós nascemos de novo, nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós nos tornamos novas criaturas, pela graça de Deus. E olha, amados irmãos, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, só como introdução para o nosso trimestre, em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 a 11, está escrito: "Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus." Nós, homens e mulheres de fé, que nascemos de novo, fomos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conhece a nossa estrutura, ele conhece o nosso íntimo, ele conhece os nossos desejos. E esse mesmo Espírito que em nós habita, que nos selou, ele prescruta as profundezas de Deus, como está aqui em 1 Coríntios 2, versículo 9, 10 e 11. Então, no momento que nós falamos Pai, em nome de Jesus, esse mesmo Espírito que habita em nós e perscruta as profundezas de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis,
como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26. Por isso, quando nós falamos Pai em nome de Jesus, há uma conexão real e imediata entre nós e o trono da graça. Deus se inclina para ouvir as nossas orações. E Ele tem, sabe, alegria de ver seus filhos andando na verdade, andando por fé. Então aqui estamos nós nesse dia hoje, aqui, que eu estou gravando essa aula, né, dia 8 de setembro, provavelmente vocês vão estar assistindo essa aula amanhã, dia 9 de setembro de 2025. E nós vamos usar esse quadro aqui para alguns pontos que nós vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Né? E então, amados, sabe, nós estamos sujeitos a passar por diversos momentos em nossas vidas, momentos difíceis, de adversidades, não é verdade? Tanto aqui no Brasil, como na África ou até os confins da terra. Nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis, mas nós temos o Espírito Santo em nós. Nós temos a palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele vai colocar em prática aquilo que nós temos recebido da palavra de Deus. Ele é que nos transforma de dentro para fora. E ele perscruta as profundezas do Pai, de Deus. Então, por isso, nós podemos orar com toda liberdade em nome de Jesus e falar: Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos. Deus se inclina para ouvir a nossa oração. Ontem no culto eu preguei sobre Salmos 31, né, um Salmos maravilhoso de Davi, né, e se você pode dar uma lida nesse Salmo 31, Davi fala da aflição do coração dele, das angústias. Ele fala: Deus vê as minhas angústias, Deus conhece as minhas aflições. Mas o primeiro versículo, né, o primeiro e o segundo versículo de Salmo 31, Davi diz que Deus se inclina para ouvir a nossa oração. E Ele livra-nos. E por isso Davi fala: livra-me depressa, Senhor. Então, o Espírito Santo, quando nós falamos Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo que nos selou e perscruta as profundezas de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso falamos Pai, em nome de Jesus, há essa conexão real e imediata. Na hora. E Deus se inclina, e Deus ouve, e Deus responde. O nosso Deus responde. O nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Deus responde às nossas orações. Amém? Nós vamos ver coisas profundas durante as próximas semanas. Então, se você pode, sabe, concentre, abre a palavra de Deus. Só me identificando aqui para vocês, meu nome é Geraldo, eu sou o pastor da igreja aqui no Brasil, primeira igreja Maior Graça no Brasil, e realmente o pastor Jerônimo da igreja em Moçambique me convidou para compartilhar nesse trimestre um pouco sobre a doutrina do Espírito Santo, e pela graça de Deus aqui estamos. Amém? Se você quiser saber um pouco mais do nosso ministério aqui no Brasil, é ggwobrasil.org, né? www.ggwobrasil.org. Você pode entrar no nosso site, né, e entender um pouco mais do nosso ministério, ver fotos, mensagens em português. Amém? Nós somos privilegiados de falar português, né? Uau! Amém? Ok. Vamos falar um pouquinho sobre essa doutrina do pneumatologia, né? A definição de pneumatologia no grego, né, fala pneuma fala sobre o espírito, ou fala sobre o vento, ou sopro, pneumatologia de teologia, que fala sobre o estudo de. Então, pneumatologia, o estudo do espírito, o estudo, né, estudo ou tratado do espírito, estudo ou tratado do espírito.
pneumatologia, né? E refere-se a uma disciplina particular dentro da teologia cristã. E nós podemos entender e aprender mais do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Deus é um Deus único, triuno, um Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas distintas, é o mesmo Deus, único, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vamos falar sobre isto nos próximos dias, né? E pneuma, que fala sobre o sopro ou espírito. E teologia, estudo ou tratado do espírito. O exemplo para nós, só para enriquecer um pouco mais sobre essa definição de pneumatologia, pneuma é a mesma raiz para a palavra de pneumonia, né? Se a pessoa está doente, vai no hospital e tem pneumonia, né? Ele tem que tratar com antibiótico, tudo, porque trata dos pulmões, do ar, né? Muitas pessoas não conseguem respirar direito porque os pulmões ficam cheios, né? Então tem a ver com o sopro, o ar, respiramos o Espírito Santo. Ele habita em nós. Essa palavra pneumo, no hebraico, por exemplo, lá na criação, né, Deus, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus formou o homem, olha comigo, Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus soprou no homem, nas narinas do homem, o sopro do espírito, o espírito humano. Ele passou a ser um espírito, um homem, passou a ser uma alma vivente. Essa mesma palavra do sopro, por exemplo, Jesus, em João capítulo 20, versículo 22, é o mesmo princípio. Em João capítulo 20, versículo 22, Jesus soprou sobre os apóstolos, né? Esse sopro do Espírito, no versículo 22, João, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Nós sabemos que aqui eles já receberam, o Espírito Santo para eles começar a testemunhar, mas o Espírito Santo só selou o homem em Pentecoste, em Atos capítulo 2. Nós vamos falar sobre isso durante as próximas semanas. Quando o Espírito Santo passou a habitar no homem, naquele que é nascido de novo. Atos capítulo 2. Então a frase, Deus soprou o Espírito, é uma referência bíblica, né, de Gênesis 2,7, onde Deus forma o homem do pó da terra ao soprar nas suas narinas o fôlego de vida. Sabe, nós também temos as primícias do Espírito no momento que nós nascemos de novo. E é tão importante para nós estudar essa doutrina, né? Por entender sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus, trata sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, né? A importância do estudo do Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, nós sabemos que em João capítulo 16, versículo 8, João capítulo 16, já que nós estamos aqui em João capítulo 20, nós estamos fazendo uma introdução a essa doutrina do Espírito, e nós vamos tratar mais detalhadamente de cada ponto que nós estamos falando nesse momento. Mas em João 16, versículo 8, fala o seguinte: quando ele vier, Jesus falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado,
porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Olha, amados irmãos, nós éramos pecadores, estávamos perdidos. Efésios capítulo 2, versículo 12, fala que nós estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. Em Efésios capítulo 2, versículo 12. Mas Deus nos amou de tal maneira, João 3,16, e deu Jesus Cristo, seu único Filho, que veio aqui na terra e foi obediente até a morte de cruz, para nos salvar. Em Romanos capítulo 3, versículo, olha lá comigo, Romanos capítulo 3, versículos 23 a 25 está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha, aqui para nosso entendimento, né? Romanos capítulo 3, né? Romanos capítulo 3, versículo 23 a 25. Uma frase que justifica esses versículos, que fala, esclarece esse versículo, é o seguinte: pela fé no sangue de Jesus, fomos, deixa eu fazer certinho aqui para não ter erro, fomos justificados. Olha que palavra bonita. Gratuitamente. Pela fé no sangue de Jesus, fomos justificados gratuitamente. Romanos 3, 23, 25. O Espírito Santo nos convenceu que somos pecadores. Nós que estávamos sem Deus e sem esperança no mundo, Efésios 2,12, Deus nos aproximou da cruz. E é tão importante para nós, né, nesse momento, entendermos o seguinte: igual o povo hebreu estava na Babilônia, sem Deus, afastados da presença de Deus, o povo estava afastado da presença de Deus, no singular. Né? Em Jeremias capítulo 31, versículo 3, Deus viu de longe o seu povo e o atraiu com amor eterno. Com amor eterno. Naquele momento, os judeus estavam na Babilônia adorando ídolos, estavam afastados de Deus, e Deus os viu de longe e aproximou eles dele, atraiu a ele com amor eterno. Este é o mesmo princípio para conosco. Nós estávamos sem Deus e sem esperança no mundo, Efésios 2,12. E Deus nos viu de longe e nos amou com amor eterno e nos aproximou dele mediante a cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus gritou: está consumado, tetelestai no grego, está consumado, a dívida foi paga. A nossa dívida com o pecado foi paga, foi quitada. Né? Naquele tempo, quando um judeu cometia um crime, era colocado numa ficha, né, o crime do judeu e a condenação do juiz, tantos anos.
de condenação. E era colocado todos os crimes dos judeus e eles iam cumprindo, iam pagando a sua dívida. No final, quando ele terminava de pagar a sua dívida, aquele escrito de dívida, o juiz vinha e colocava um carimbo, tetelestai. A dívida foi paga. Não há mais condenação. Em Colossenses, fala o seguinte, Colossenses, vamos lá em Colossenses, chega lá. Em Colossenses, capítulo 2, está escrito, versículo 13 e 14. A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida, todo o escrito, toda a nossa dívida, que era imensurável. Éramos pecadores, estávamos mortos, separados de Deus, sem Deus e sem esperança no mundo. Deus nos aproximou dele, e toda a nossa dívida, que escrita aqui no versículo 14, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que nos constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Todos os nossos pecados, toda a dívida dos nossos pecados. Tetelestai. Toda a dívida foi encravada na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Agora Romanos 3, 23 a 25. Pela fé no sangue de Jesus, fomos justificados gratuitamente. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça. Quando Jesus morreu na cruz, ele foi sepultado. 3 dias depois ele ressuscitou. Ele rasgou os céus. Ele subiu aos céus 50 dias depois da sua morte. Subiu aos céus. Rasgou os céus. Essa prova que Deus ficou satisfeito. A justiça de Deus foi satisfeita. E essa justiça, pela fé que nós temos no sangue de Jesus, nós fomos justificados, foi imputada em nós. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Uau! Não é fantástico poder ver isso? E o Espírito Santo nos convence. Nós que fomos selados pelo Espírito Santo, nascidos de novo, no momento que nós ouvimos as boas novas do Evangelho, nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, como Paulo disse em Romanos 10, 9. Nós nascemos de novo, como está escrito em 2 Coríntios 5, 17. Nova criatura é, as coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Nós fomos declarados novas pessoas, novos membros da família de Deus. Olha que fantástico para nós neste momento ouvir e entender isto. No momento que nós nascemos de novo, Deus ele nos selou com o Espírito Santo. Nós somos tabernáculo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 19. E Deus nos deu uma nova identidade. Uma nova identidade. Romanos 6, 6. Nós fomos crucificados com Cristo. Romanos 6, 8. Nós fomos mortos com Cristo. Romanos 6, 4. Nós fomos sepultados e ressurretos com Cristo. Gálatas 2, 20. Não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Colossenses capítulo 3, versículo 3 e 4. Estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus. E quando Ele manifestar, nós manifestaremos com Ele em glória. Uau! É fantástico. A palavra de Deus é doce como mel. Ela chega aos nossos corações. E o Espírito Santo, Ele faz a palavra gerar vida em nossas vidas. Por isso é tão importante estudar sobre essa doutrina que nós estamos estudando neste momento. Pensa comigo, que privilégio que nós temos
de podermos estarmos aqui estudando a palavra de Deus. Não é verdade? Uau! Para um bom estudante da palavra de Deus, para um estudante da palavra de Deus, e também do cristianismo, né? Em geral, nós sabemos que a palavra de Deus ela é prática para nós. O livro de Romanos, que nós acabamos de citar aqui agora, né? Romanos 3, 23, 25, Romanos 6, 6, 6, 8, 6, 4, né? O livro de Romanos, capítulo 1 até o capítulo 9, fala da praticidade da vida cristã. Capítulo 9, há um intervalo, capítulo 9, 10 e 11, Deus trata com Israel. E depois do capítulo 12 até o final, novamente, né, a praticidade da vida cristã. Então é bom nós entendermos, né, compreendermos e estudarmos a palavra de Deus, alimentar a nossa fé com a palavra de Deus. Pastor Stevens, que é o pastor principal da nossa igreja, né, ele lá nos Estados Unidos, ele falou certa vez: o que alimenta o nosso coração é a fé. O que alimenta a fé é a palavra de Deus. Mas ele falou antes algo interessante. Ele falou: o que alimenta o nosso coração é a graça. É a graça. O que alimenta a graça é a fé. O que alimenta a fé é a palavra de Deus. Uau! Aí Mateus fala o que o homem fala o que está cheio no seu coração. Por isso é importante nós estudarmos, sermos bons estudantes da palavra de Deus, para que possamos viver a vida cristã de fé em fé. Porque o meu justo andará por fé, diz o Senhor. Amém? Então é muito importante para nós, né, estudar sobre essa doutrina, fundamentar a nossa fé. O estudo ajuda a afirmar a fé na realidade da divindade e personalidade do Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo não é uma força impessoal. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E ele habita em nós. Ele é o Consolador prometido por Jesus antes de ir à cruz. Nós vamos falar mais sobre isso. Também é importante estudar sobre essa doutrina para termos um crescimento espiritual. Um crescimento espiritual, aprofundar-se no conhecimento do Espírito Santo e fundamentar para o crescimento e desenvolvimento da praticidade espiritual. Nós podemos ser práticos com o que nós recebemos de Deus. O Espírito Santo faz a sua palavra ser prática em nossas vidas. Por isso há uma mudança quando nós damos as boas-vindas à palavra de Deus. Como os irmãos de Tessalonicenses, de Tessalônica, não é verdade? Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, para que eles receberam a palavra de Deus, não como palavra de homens, mas como de fato é a palavra de Deus. Essa palavra receberam, ali no grego, deram as boas-vindas. Os tessalônicos, eles davam as boas-vindas à palavra de Deus. Não como palavras de homens, mas como de fato é a palavra de Deus. E aqui nós estamos dando as boas-vindas à palavra de Deus. Amém? Amém? Ah, uau! Estou indo muito rápido. Vou tentar ir um pouco mais devagar. Amém? Uau! São muitas informações, hein, amados irmãos, que nós podemos receber nesse momento. Compreender a obra transformadora. O estudo da doutrina sobre o Espírito Santo permite entender como ele atua na regeneração e na transformação da mente e do coração. Por isso é importante estudar sobre o Espírito Santo. E ele usa a palavra que chega aos nossos corações e gera vida em nossas vidas. Oh, o Espírito Santo tem um trabalho maravilhoso em nossas vidas. Quando todos apontam o dedo para nós, quando a culpa está diante de nós, o Espírito Santo, por isso que Efésios 4:30 fala: não entristeçais o Espírito do qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais. Mas às vezes nós erramos o alvo.
Amatia no grego, errar o alvo. Às vezes erramos o alvo, pecamos. E muitos de nós acabamos sentindo culpa, condenação. Paulo disse em Romanos 7, miserável homem que sou, sempre que quero fazer o bem, acabo fazendo o mal. Mas, graças a Deus, por Cristo Jesus, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o Espírito Santo traz essa realidade, essa verdade, no mais profundo do nosso íntimo, onde a palavra chega e ela gera vida, e nós não vivemos debaixo de condenação, porque nós cremos na obra consumada por Jesus Cristo, uma única vez por toda a eternidade. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Hebreus capítulo 10, versículo 12 e versículo 14. Ele morreu uma vez por todas, pelos pecados, e subiu, está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde intercede por nós. Uau! Isso é maravilhoso para nós, né? A palavra de Deus, ela nos dá convicções para nós levantarmos a cabeça e seguir em frente, deixar o passado para trás e avançar para o que está diante de nós. E o Espírito Santo nos ajuda, nos orienta, nos dá convicções para deixarmos o passado para trás e avançar para o que está diante de nós. Como Paulo falou em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Paulo falou, uma coisa eu faço. Eu deixo as coisas que para trás ficaram e avanço para as que adiante de mim estão. Paulo, nós sabemos que ele perseguia os cristãos, aqueles que seguia naquela época, né, era seguidores do caminho. Em Atos se revela sobre isso, né, era seguidores do caminho, Jesus. Paulo perseguiu até cair do cavalo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso lá na frente, né? É interessante que é uma ilustração maravilhosa. Paulo caiu do cavalo e ele nasceu de novo e ele tornou um instrumento valioso nas mãos de Deus para pregar o evangelho aos confins da terra, aos gentios. E Paulo, onde ele ia pregando a palavra, os judaizantes vinham atrás, tentando gerar culpa, tentando gerar, anulação da palavra de Paulo. Olha, esse é aquele que perseguia os cristãos, é aquele que perseguia do caminho. Depois nós sabemos que com Paulo, né, começou a falar sobre Cristo, as primeiras pessoas começaram a ser chamadas de cristãos, né? E Paulo, então, onde ele ia, os judaizantes vinham atrás, pregando uma mensagem contrária, acusando Paulo, e Paulo disse, uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que adiante de mim estão. Isso é prático para nós. E o Espírito Santo tem esse trabalho de trazer essa praticidade em nossas vidas. Deixar o que para trás ficou. Você pode ter cometido a pior coisa da sua vida. O maior pecado. Não existe pecadinho ou pecadão. Você pode ter errado o alvo. E as pessoas podem apontar o dedo para você. Talvez você mesmo está apontando o dedo para você. Você precisa entender sobre essa doutrina do Espírito Santo. Sobre a obra consumada por Jesus no Calvário. Sobre a nova identidade. Sobre a nova pessoa que você é. E tomar a decisão, movidas pelo Espírito Santo, de deixar as coisas que para trás ficaram. E avançar hoje para as que adiante de você estão. As coisas que adiante de você estão. Como novas criaturas, com uma nova esperança, com uma nova vida, com um novo começo. E o Espírito Santo é que nos dá essa liberdade para prosseguirmos para o alvo, deixando as coisas que para trás ficaram e avançando para as que adiante de nós estão. Por isso, é muito importante para o nosso crescimento espiritual. É importante estudar sobre essa doutrina do Espírito Santo. Nós precisamos entender e compreender a obra transformadora, e ele nos transforma de dentro para fora. Muitos vivem a vida como cristão de fora para dentro, mostrando que é um bom cristão e tudo,
Mas a transformação é lá no profundo, mais profundo do nosso íntimo. É de dentro para fora, onde o Espírito Santo nos selou e perscruta as profundezas de Deus e tem essa conexão real entre nós e Deus, ao trono da graça, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ao nosso Deus, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Que privilégio! Nós somos pessoas nascidas de novo, salvos pela graça de Deus, rumo à eternidade. Amém? Para o nosso dia a dia, o Espírito Santo, por isso é muito importante estudar sobre essa doutrina, para o nosso dia a dia, porque o Espírito Santo ele nos guia na verdade. Ele nos guia, ele guia cada um de nós a andar na verdade, a viver a verdade, como Paulo disse em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que é amável, seja isso que ocupa os vossos pensamentos. E o Espírito Santo, ele traz essas coisas em nossos pensamentos, para que nós vivamos uma vida verdadeira, sejamos gentios, amáveis, educados. Ele nos proporciona dons, que nós vamos falar sobre os dons espirituais para frente nas próximas semanas. Deus nos dotou de dons espirituais para que nós possamos viver a praticidade da vida cristã, de fé em fé. Sabe, amados irmãos, que privilégio podemos estar escutando isso nesse momento. Deus nos chama a testemunhar a Cristo. O Espírito Santo é a fonte da convicção e do poder para testemunharmos a vida e a obra consumada por Jesus aqui em nosso país até os confins da terra. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito, Atos capítulo 1, vamos chegar lá, Atos capítulo 1, versículo 8, eu tenho certeza que vocês já ouviram muito esse versículo. Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aqui, ainda não tinha acontecido o Pentecoste. Aconteceu lá em capítulo 2. Nós vamos falar sobre isso. Entendeu? Eu tenho certeza que vai ser um estudo muito edificante para cada um de nós. Então não perca nenhuma aula. Sabe, divulgue, sabe, traga mais alunos, porque a palavra de Deus, ela é exaltada. Deus é exaltado, o nosso Deus, ele é exaltado. Amém? Também, a importância de estudar sobre a doutrina do Espírito Santo. Nós podemos experimentar a presença de Deus. O estudo ajuda a se conectar de forma mais profunda com Deus, pois o Espírito Santo é o conselheiro enviado por Jesus Cristo. Ele disse, eu vou, mas não vos deixarei sós, enviarei o meu Consolador. E nós vamos ver sobre isso, essa promessa maravilhosa, que cumpriu literalmente em Pentecoste. Amém? Também para nós produzirmos o fruto do Espírito. Por isso nós estamos falando da importância de estudar essa doutrina. Né? Com o estudo, as pessoas podem viver o fruto do Espírito, como amor, alegria, paz, domínio próprio, que são manifestações da obra do Espírito em nossas vidas, como está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Amém? Nós temos um tempo aqui, antes que eu quero falar agora, como introdução, no Velho Testamento. Deixa eu só apagar aqui. E aí, estão gostando da aula? Estão gostando de ver a palavra de Deus exaltada? Quem nós somos? Nós somos membros da família de Deus, né? Somos pessoas nascidas de novo, temos uma nova identidade. Somos
da família de Deus, Efésios 2,19. Somos membros uns dos outros, somos o corpo de Cristo, como está em 1 Coríntios 12. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 14. Somos parte de uma nação santa. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sacerdote real, nação santa, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos embaixadores de Cristo, somos cartas vivas, somos pedras espirituais em um edifício espiritual, como está escrito em 1 Pedro capítulo 2. Uau! Olha quem nós somos. Somos tão importantes no reino de Deus. Seja aqui no Brasil, seja na África, seja aos confins da terra. Nós somos luzeiros no mundo tenebroso. E podemos dar frutos do Espírito que permaneçam por toda a eternidade. Amém? E como introdução, né, o Espírito, ele agiu diversas vezes no Velho Testamento. O Espírito Santo agia de forma seletiva e temporária. E ele apoderava-se de pessoas como reis, sacerdotes, né, profetas, para cumprir a vontade de Deus. Como, por exemplo, em Gênesis, capítulo 1, na criação. Ali estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus único, triuno. O nosso Deus na criação. Ali está, quando fala Deus, ali façamos um homem, a nossa imagem e semelhança, ali está, a palavra é Elohim. No hebraico fala de pluralidade, fala de mais de um. Então ali estavam as três pessoas da Trindade na criação. Então o Espírito Santo no Velho Testamento agiu na vida de líderes como Josué, Davi e Gideão. Ele é mencionado com nomes como o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, e as Escrituras prometiam um futuro derramamento sobre todos os crentes, que se cumpre literalmente em Atos capítulo 2, em todos aqueles que nascem de novo. Nós vamos ver que a doutrina de Joel, quando fala do derramamento do Espírito Santo, cumpre em parte em Atos 2, em Pentecoste, e no final, né, quando Jesus retornar, no Monte das Oliveiras vai abrir no meio, ali vai cumprir a segunda parte. Mas isso é outro estudo que nós vamos ver para frente. Amém? Mas, irmão, só para o nosso entendimento, nesses poucos minutos que ainda nos resta aqui, dessa aula, né, sobre o Velho Testamento e como o Espírito Santo agiu no Velho Testamento. Né, nós vamos falar um pouco da criação, mas neste momento, só para a introdução, tem um grande irmão na fé, que agora já está na glória, que era um grande amigo meu, né, amava Israel, e juntamente comigo nós íamos na sinagoga, nós pregávamos o evangelho para os judeus de Belo Horizonte, né, que ama o hebraico, como eu também amo o hebraico, né, e esse irmão, ele falou sobre, né, as dispensações e tudo. Ele colocou essas palavras aqui, ó. Lim. Para você entender essas palavras, aqui fala sobre as dispensações, só para, sabe, não está na Bíblia, esse aqui, é só para a gente entender o que Deus tem feito no Velho Testamento, no tempo de agora e no futuro. E para do tempo da inocência. Na época da criação do homem de Adão e Eva, na época da inocência. C. Fala do tempo da consciência. Quando o homem comeu do fruto lá no Jardim de Éden, ele imediatamente passou para a morte. Morreu espiritualmente. No momento que Adão comeu do fruto, morreu espiritualmente no mundo. Ele começou a passar pelo processo de morte física. Envelhecer, sentir dores, fazer... E se não receber essa oferta vinda por Deus,
para o pecado, ele iria para a morte eterna, a separação eterna de Deus. Consciência. G. Só para um bom estudante da palavra de Deus, você entender melhor sobre o tempo. O G fala do tempo do governo humano. Começou lá na época de Noé e em diante, né? Até o P. O P aqui, alguém sabe? É o tempo dos patriarcas. Patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Tempo dos patriarcas. Que aconteceu e foi até o L, que é o tempo da lei. Da lei. O I é o tempo da igreja. E o M, o milênio. Os 1000 anos do reinado de Cristo aqui no futuro. Então, I, C, G, P, L, I, M. Iquigipilim. I, inocência. C, consciência. G, governo humano. P, patriarcal. Patriarcas ou patriarcal. I, o tempo da igreja. M, milênio. Olha, Iquigipilim. Só para você entender. Por exemplo, nós sabemos da inocência, o governo humano, tempo da consciência, o governo humano, dos patriarcas. Deus fez vários pactos com Abraão. Né? Quem sabe dizer os pactos que Deus fez com Abraão? Pacto abraâmico, que em Gênesis capítulo 12, né, 1 a 3, fala sobre uma nação, fala sobre todas as famílias da terra sendo abençoadas através do descendente. Então fala do descendente. O pacto abraâmico. O pacto palestino, Gênesis capítulo 15, versículo 28, a terra de Israel, que vai de Eufrates até o Egito, toda a terra prometida. O pacto palestino Deus fez com Abraão, em Gênesis capítulo 15, versículo 28. Né? O pacto palestino, a terra prometida, nunca na história de Israel possuiu toda a terra prometida. Só no tempo de Salomão eles possuíram cerca de 80% a 90%, mas nunca 100%. Eles só vão possuir a terra toda prometida quando Jesus vir no final da grande tribulação e começar o milênio. E o pacto, estou falando dos pactos, né? O pacto abraâmico, o pacto palestino, os principais pactos, e o próximo pacto, o pacto davídico. O pacto David, segundo Samuel, capítulo 7, um rei, um reino, uma casa, uma casa, um rei, um reino. Fala sobre uma casa, um reino, um trono e o rei. Exato. Então o pacto David fala do trono, de uma casa, de um reino, de um trono e de um rei, dos 6 descendentes de Davi. Só para não fugir da memória. E o novo pacto, que é Ezequiel, nós podemos falar sobre isso, se o Espírito Santo permitir, né? Sobre Ezequiel e outros livros proféticos, sobre o novo pacto, que nós somos abençoados por meio do sangue de Jesus. Amém? Então, no Velho Testamento, nós precisamos entender esses pontos aqui do tempo da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, igreja, milênio. Todo esse tempo aqui do Velho Testamento, até a lei, anotaram aí, eu vou apagar aqui, eu quero fazer uma coisa aqui, fazer um gráfico. Aqui, em todo esse tempo do Velho Testamento, o Espírito Santo estava trabalhando. Né? Deus não enviava para vir resolver, falar diretamente com alguém ou para uma obra específica, mas ele não habitava no ser humano, ele voltava para os céus. Isso aconteceu durante todo o Velho Testamento. Vou fazer um gráfico melhor aqui, quer ver? Velho Testamento, VT. Tempo da inocência, consciência, governo humano, tempo dos patriarcas, P, tempo da lei, e o tempo da lei foi até a cruz de Cristo. Jesus disse: eu não vim
revogar a lei, eu vim cumpri-la, em Mateus 5,17. Paulo disse, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê, Romanos 10, 4. Então, se você já estudou, eu creio que vocês tenham estudado, né, Daniel, o livro de Daniel, no Velho Testamento, eu creio o Espírito Santo estava ali o tempo todo orientando Daniel, né, o capítulo 9 fala das 70 semanas, as 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel. Seria 62 semanas, 7 semanas, 69 semanas. Até a vinda do Messias. Cumpriu aqui a 79ª semana na cruz do Calvário. 69 semanas. Jesus disse, viria um príncipe que não tinha nada a ver com ele. O ungido seria morto. Após as 69 semanas. E ia faltar uma semana de ano. São 7 anos. Então, aqui, nesse tempo, começou um tempo especial. Um tempo que nós chamamos tempo da graça. Ou tempo da igreja. Ou tempo do Espírito Santo. Selando todo que nasce de novo. Esse tempo aqui estava oculto no Velho Testamento. A igreja estava oculta. Os judeus, por exemplo, ele olhava Daniel capítulo 12, sobre a ressurreição dos justos e dos injustos. Ele olhava assim, ó, nessa tela. Ele não via o tempo da igreja. A igreja é um grande mistério. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Este é o grande mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, esse tempo da igreja, esse tempo do Espírito, selando o homem, nós somos selados pelo Espírito Santo, nós nascemos de novo, vai terminar no tempo do arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada. O Espírito Santo vai apresentar a igreja gloriosa ao noivo. No arrebatamento da igreja. No arrebatamento, por quê? No arrebatamento. Aqui, aí vai começar a 70ª semana de Daniel. 7 anos. É como se o tempo fizesse aqui assim, ó, voltasse lá na cruz e começasse a última semana de Daniel. A 70ª semana de Daniel. Nesse tempo aqui, nós sabemos que o anticristo fará um pacto com Israel de 7 anos. Haverá nos 3 anos e meio uma falsa paz mundial. E aqui, durante esses 3 anos e meio, terão 2 testemunhas em Jerusalém gritando: ah, esse aqui é o anticristo, o Messias é aquele que foi crucificado lá atrás. E muitos judeus vão rasgar suas vestes, vão falar: não, olha o Messias, olha o templo aqui, olha a paz mundial. Essas terão 2 testemunhas aqui, nos 3 anos e meio. Uma com certeza é Elias. E o outro, eu, pastor Geraldo, creio que seja Enoque. Os 2 homens que não provaram a morte física no Velho Testamento. Enoque e Elias. Todos têm de morrer. Todos há de morrer. Hebreus fala sobre isso. Alguns falam que Elias e Moisés. Uns falam que Elias e outros aí. Mas nós não vamos discutir. Porque a Bíblia não fala que é a segunda pessoa. Mas a primeira fala que é Elias. Elias, e eu particularmente creio que seja Enoque. Os 2 que não provaram a morte. Eles vão estar aqui pregando o Evangelho durante os 3 anos e meio. E no final, quando acabar os 3 anos e meio, essas 2 testemunhas serão mortas. Está vendo? Elas vão morrer de novo. Elias foi arrebatado, foi resgatado pela carruagem de fogo, sem provar a morte. Enoque foi arrebatado sem provar a morte. Mas serão mortos 3 anos e meio depois. O mundo se alegrará com a morte das 2 testemunhas. Mas depois desses 3 anos e meio, o anticristo vai colocar sua própria imagem no templo. No 3º templo, que em breve será construído. Né, nós podemos falar sobre isso também, mas não é o alvo da aula. Mas os 3 últimos anos e meio aqui vai ser de grande perseguição aos judeus
na terra. Pior do que Hitler. Vai ser uma perseguição tamanha para os judeus, e não só para os judeus, mas por todos aqueles que professarem Jesus Cristo como Salvador. E nesse momento, no final dos 7 anos, os judeus, vai ser um tempo mais triste da história da humanidade. Os judeus vão olhar para um lado exército, para o outro exército, para o outro exército. Do norte vem a Rússia, do sul vem a China, de um lado a União Europeia, do outro a Liga Árabe, vem para exterminar os judeus da face da terra. Eles serão levados para um lugar chamado Vale de Esdraelon, no sul do Líbano, ou Armagedon, o outro nome que se dá para o Vale de Esdraelon, no sul do Líbano. E daquele momento mais terrível, eles não vão ter outro lugar para olhar, senão para cima. E vai cumprir o que Jesus disse para os fariseus: vocês nunca mais me verão até aquele dia que dirão, bendito que vem em nome do Senhor. Aí Jesus virá. Ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. Zacarias 12 fala que o monte vai dividir no meio. Vai ter o grande julgamento de Mateus 25. Os cabritos, afasta de mim. Os da esquerda, os da direita, bendito do meu Pai, vem e entra no reino prometido, no milênio. Aqui Jesus virá com a igreja gloriosa, os santos, nascidos de novo. Nós, a igreja gloriosa, que durante os 7 anos, Apocalipse capítulo 19, versículo 7, aqui nós terá as bodas do Cordeiro lá em cima. O Espírito Santo vai apresentar a igreja gloriosa ao noivo. Nós seremos apresentados ao noivo. Vai ter o casamento do noivo com a noiva nos céus. Enquanto aqui na terra está tendo grandes perseguições, nos céus uma festa, a ceia do Senhor. E depois retornaremos aqui e reinaremos com Cristo 1000 anos. Quando Jesus voltar, aí todos os pactos se cumprirão. Pacto abraâmico, Israel, o descendente de Abraão, Jesus Cristo. A nação de Israel estará lá. E todas as famílias da terra serão abençoadas no descendente. Israel, pacto palestino, possuirá toda a terra prometida, do Eufrates ao Egito. O pacto davídico se cumprirá, vai se cumprir. Terá um reino, terá uma casa, terá um trono, e o Rei dos Reis, Jesus Cristo, estará lá. E reinaremos com Cristo 1000 anos aqui na terra. E o Espírito Santo, sabe, que trabalhou nesse tempo da graça e que nos selou, ele vai nos levar e apresentar gloriosamente ao noivo. E durante os 7 anos o Espírito Santo virá aqui, como era no Velho Testamento, naquela última semana, e retornará. Sabe, amados irmãos, é um estudo que nós poderíamos falar vários trimestres sobre ele, né? Mas esse não é o alvo. O alvo nosso é falar agora da importância do estudo do Espírito Santo, que todo o tempo trabalhou, todo o tempo trabalhando, para que nós pudéssemos hoje discernir os pensamentos de Deus, a sã doutrina revelada na sua palavra. Então, seja muito bem-vindo todos vocês, né, neste momento, seja muito bem-vindo. Vamos estudar a palavra de Deus junto. Nós vamos fazer um intervalo agora, ok? E já voltamos para a segunda parte dessa aula, essa primeira parte, e vamos voltar para a segunda parte dessa aula. E eu creio que seremos muito abençoados, porque o Espírito Santo está falando algo profundo em nossos corações. E vamos ter um trimestre abençoado no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Vamos fazer um intervalo aqui e voltamos em 10, 15 minutos. Deus abençoe.